Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Chegamos hoje ao nosso último devocional, né? O sétimo devocional para uma semana de jejum e oração. E o tema para este mês de maio, para esta campanha de jejum e oração, é a presença manifesta gera o amor ágape. E o tema de hoje é continuou a cuidar, baseado em Lucas 10, 35, que diz assim: no dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele. Irmãos, o amor ágape não é momentâneo, ele permanece. Vou repetir: o amor ágape não é momentâneo, ele permanece. Este samaritano, ele continuou cuidando mesmo depois de partir. A presença manifesta gera constância no amor. Cuidar de pessoas, irmãos. É importante que a gente entenda isso. Cuidar de pessoas exige uma perseverança. Demora, leva tempo, um processo de cura, paciência e compromisso. Perseverança, continuar, paciência para não abandonar, né, que às vezes demora um pouco, e compromisso. Compromisso com quem? Com Deus e com aquela pessoa, é claro. Deus não nos abandona no meio do caminho. E nós também não devemos abandonar aqueles que precisam de cuidado. E essa parábola que Jesus está contando, ela está terminando de que maneira? Dizendo que este homem, o samaritano, que tinha feito todo um processo de cuidado, primeiro ele estava sobre o seu animal, ele viu o homem caído à beira do caminho, e diferente do sacerdote, do levita, que passaram e não ajudaram, ele olha, ele desce do seu animal, ele se aproxima e ele começa um processo de cuidado com o que ele tem ali, colocando ali, né, um tecido, um pano sobre a ferida. Ele passa o vinho para desinfectar, é o que ele tem ali na sua bagagem, né, de viagem sobre o cavalo. Ele tem também azeite, o azeite usado principalmente para alimentação e iluminação. Ele passa o azeite que ajuda num processo de restauração, e depois ele pega, coloca esse homem sobre o seu próprio animal, diminui o seu ritmo de viagem, o seu conforto, a sua agilidade para colocar um doente sobre o cavalo, e vai até uma hospedaria. Ali ele coloca esse homem numa cama, vai lhe dar algum tipo de alimento, vai começar um processo, né, de renovar o cuidado até... E ele passa o dia com aquele homem lá. No outro dia ele precisa viajar e continuar, porque esse é o seu sustento. Ele precisa continuar. E aí é o ponto que nós estamos encerrando aqui. E diz: no dia seguinte tirou 2 denários e deu-os aos hospedeiros e disse: cuida dele. Então, enquanto aquele homem tinha outros afazeres, e a vida dele não era só para aquilo, claro, mas naquele momento ele deu uma parada na vida dele para poder ajudar. O que ele faz? Ele vai, paga o dono da hospedaria e fala: olha, cuida dele. Eu estou indo ali na frente resolver uma questão, mas eu volto. Esse dinheiro é para despesas de alimentação, sei lá, um remédio, ou alguém que possa ajudá-lo aqui. Eu quero pagar. Eu estou responsável. Fui eu que tirei ele do caminho, então eu tenho responsabilidade de continuar cuidando. Não é tirar de lá do caminho, jogar lá, ir embora e sumir, não. Tá na hospedaria? Tá. Mas eu tenho ainda responsabilidade com essa pessoa. E ali ele fala: eu vou voltar. E se quando eu voltar, você tiver gasto alguma coisa a mais do dinheiro que eu lhe dei, eu vou lhe pagar, porque eu quero ver este homem restaurado, eu quero ver este homem bem. Que lição preciosa Jesus nos dá sobre cuidar de pessoas. Meu Deus do céu. É um cuidado compartilhado? Sim, compartilhado com a hospedaria, né? Mas no nosso caso com a igreja, ou com a nossa própria família, ou com um grupo de irmãos da igreja, ou, né, a célula, cuidando de pessoas. Mas nós não abandonamos as pessoas. Elas precisam se restabelecer. Do que o inimigo fez na vida delas, o que o ladrão roubou, né? A Bíblia diz que em João 10, que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E Jesus falou: mas eu vim para que tenham vida e a tenham
em abundância. Então, aquele que representa Jesus, os seus discípulos, os cristãos verdadeiros, são as mãos do Senhor nessa terra, né? Pelo qual o Senhor cuida de pessoas e abençoa pessoas. Nós somos instrumentos, vasos do Espírito Santo, com os dons que Ele nos coloca sobre nós, para abençoar, para ajudar pessoas neste processo de restauração. Muitas vezes nós não lembramos disso, mas um dia nós já fomos este homem caído na beira do caminho. Verdade? Homens e mulheres caídos na beira do caminho, doentes, perturbados, endividados, casamentos e famílias destruídas, lares problemáticos, perturbação, opressão demoníaca. Quantas são as histórias que nós, que hoje estamos na igreja, já vivemos. E estávamos à beira do caminho também, e alguém, um servo de Deus, uma serva de Deus, olhou para nós e moveu-se de íntima compaixão e se aproximou e cuidou de nós, nos levou para a igreja e para a célula e cuidou da gente. E nós estamos aqui hoje falando sobre cuidar de pessoas. Nós sabemos o que é isso, principalmente porque nós já fomos cuidados e, de certa forma, até hoje ainda somos cuidados na casa de Deus e por irmãos, com os seus dons. Que possamos fazer o mesmo. Que o tratamento não seja um tratamento instantâneo, tá aqui, vai, resolve, se vira, não. Mas que possamos acolher, que possamos ajudar, que possamos investir nesse processo. Investir, talvez, tempo, cuidados, dinheiro, faz parte, irmãos. Esse homem teve gastos para cuidar dessa pessoa. Mas Jesus falou assim, olha, esse aí realmente é o que está vivendo o que eu quero que os meus servos vivam, o amor ao próximo. Tá? Meus queridos, em Hebreus 6,10 está escrito assim, porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostraste. Então Deus não é injusto para se esquecer da obra e do trabalho. Não trabalhamos por reconhecimento humano, mas lembre-se disso. Deus não se esquece daqueles que agem como o samaritano. A recompensa, o galardão, vem do Senhor. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Aprendemos lições preciosas nesses dias do devocional, a partir de uma história que já conhecemos, Senhor. Uma história muito narrada e falada, Senhor, nos altares. Oh, meu Deus, que não seja só informação e conhecimento que temos da parábola do bom samaritano, mas que o Teu Espírito Santo nos ajude para que seja verdade em nós. Assim como um dia alguém parou a sua caminhada, se importou e cuidou de nós, que nós possamos também, Senhor, cuidar de outras pessoas, estender a mão para aquele que está caído, independente de quem seja ou que esteja vivendo, que nós possamos nos importar, que possamos estender a mão e possamos cuidar dessas pessoas, assim como o Senhor nos ensinou na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a cuidar de pessoas, a amar pessoas com ações que juntamente com a igreja, com a célula e com as ferramentas que o Senhor deu à tua igreja, os dons espirituais, nós possamos cuidar de pessoas. Não somente por um dia ou por um momento, mas por um longo prazo, até que as pessoas possam ficar bem na tua presença. É o que nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem conosco neste processo aqui de 7 dias do nosso devocional de aprendizado da Parábola do Bom Samaritano. Espero vê-los em breve aqui também. Deus abençoe, um abraço, fiquem com Deus.